Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, FM 96.3, Rádio Libertadora, TV AD e no nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Nós, neste primeiro trimestre do ano de 2024, estamos estudando lições bíblicas temáticas na área da eclesiologia, que é a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. As nossas lições bíblicas neste trimestre são comentadas pelo pastor José Gonçalves, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós, na lição de hoje, vamos estudar a lição de número 11, que tem como título O culto da igreja cristã. Esta lição será estudada em nossas classes da escola dominical no dia 11 de março de 2024. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E a verdade prática declara: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra em Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. Nós, meus irmãos, nesta lição de hoje, vamos aprender que não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, e não podemos também adorar a Deus com a vida de qualquer jeito. É fundamental que adoremos a Deus da forma como Ele se agrada. Deus é quem estabelece qual é o tipo de culto, qual é o tipo de atitude e qual é a forma que nós devemos adorar a Ele. Deus já tinha falado através do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel disse a Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no observar a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, Samuel estava dizendo ali para Saul um aspecto muito importante do nosso culto a Deus, que é a obediência. Se não obedecermos a Deus, não adianta a gente oferecer sacrifícios, praticar os mais diferentes tipos de rituais de culto, se não houver obediência da nossa parte. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele disse: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Observe que no versículo anterior que a gente leu, Samuel falou para Saul sobre a importância da obediência. Aqui Davi já está falando da importância do quebrantamento de coração, da humildade de coração, da contrição de coração diante de Deus. Então isso é muito importante. Inclusive Deus havia repreendido o povo de Israel no Antigo Testamento, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meus irmãos, nesta lição de hoje, vamos ver no primeiro tópico da lição de hoje que o culto é santo e por isso ele deve ser solene. Vamos depois mostrar que a glorificação a Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E no tópico 3, vamos mostrar que todo culto também tem um ritual, tem uma liturgia a ser seguida. Então, no tópico 1 da nossa lição,
especificamente no tópico 1.1, o culto como serviço a Deus. Então a Bíblia mostra que o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus, quando repreendeu ali Satanás, ele disse: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele, né? Ou só a Ele servirás. Essa palavra servir aí é no sentido de cultuar, né? Então, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, ou só a Ele prestarás culto, né? Então, isso tem a ver com a atitude com a qual se cultua a Deus, né? E com a forma que se cultua. Então, a atitude com a qual a gente cultua a Deus, né? Fala muito do nosso interior, do nosso coração, e a forma, a maneira que a gente cultua Deus, né? Tem a ver com a liturgia. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Não tem que ter uma forma, uma maneira que seja de acordo com a vontade de Deus. O salmista já dizia: servir ao Senhor com alegria, né? Cultuai ao Senhor com alegria. Lá em Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que havia profetas e mestres ali na igreja de Antioquia e eles serviam ao Senhor. Então essa palavra servir aí, no grego, é a mesma palavra que dá origem também à palavra liturgia. No tópico 1.2, ele fala do que o culto deve ser solene, né? Essa palavra solene tem a ver com respeito, né? A gente cultua a Deus, deve cultuar a Deus com respeito, reconhecendo a majestade de Deus, com reverência ao Senhor. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Então é fundamental o conteúdo do culto e a maneira com que a gente cultua a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz a Bíblia: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Então não é cultuar de qualquer jeito, não é cultuar de qualquer maneira. A forma, a maneira e a atitude com a qual cultuamos a Deus é muito importante. Inclusive, nós estudamos na semana passada sobre a ceia do Senhor e vimos que a igreja de Corinto estava celebrando a ceia do Senhor de uma forma indigna, faltando reverência. O culto deles não era solene. Em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, Paulo disse: por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então não podemos cultuar a Deus de forma indigna, né? Temos que cultuar a Deus conforme Deus exige, conforme Deus se agrada. Então o culto não pode ser destituído de significado, nem pode ser realizado de qualquer maneira, né? Então temos que ter cuidado com isso, não podemos oferecer fogo estranho diante do Senhor. Então há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. O apóstolo Paulo, ele disse aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Observe que não se cultua a Deus de qualquer maneira, não se cultua a Deus de qualquer jeito. Isso nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que os coríntios tinham que praticar o uso dos dons espirituais no culto público, mas tudo deveria ser feito com decência e ordem. Portanto, meus queridos irmãos, o culto ele deve ser realizado, ele precisa ter decoro, precisa ter decência, precisa ter ordem.
Deus tirou o povo do Egito ali no Antigo Testamento, em Êxodo, e nós observamos que antes do povo entrar na Terra Prometida, Deus levou o povo lá para a Península do Sinai e ali passou um pouco mais de um ano ali, ensinando o povo a maneira de se cultuar a Deus. Deus organizou todo o manual de cerimônias, por assim dizer, porque o livro de Levítico é uma espécie de manual de cerimônias do culto judaico lá no Antigo Testamento. Então, antes do povo de Israel começar a peregrinar na terra e tomar posse da terra prometida, Deus levou eles ali para uma espécie de curso de discipulado por um período de um ano a um ano e meio, mais ou menos, onde ali ensinou o povo a cultuar a Deus da maneira correta, da forma como Deus se agradava. Muito bem, queridos irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Não saia daí, voltaremos já já. Amém, amados irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, na Rádio Libertador FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9. Aproveito aqui a oportunidade para cumprimentar todos os professores, alunos, secretários da Escola Bíblica Dominical. Deus continue abençoando vocês, se dediquem a este ministério glorioso, porque é uma bênção para a igreja e para todos nós. Meus irmãos, estávamos falando no bloco anterior, no tópico 1 da nossa lição, sobre a natureza do culto. Nós já dissemos que o culto tem que ser um culto solene, o culto deve ser de uma forma que Deus se agrada, como um serviço a Deus, como uma entrega. Então Deus se preocupa, Deus requer que a gente cultue a Ele da maneira que Ele se agrada. E o culto também deve ser santo. O culto também deve ser santo porque Deus é santo. Então, visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. É interessante a gente lembrar aqui que quando Deus apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 5, Deus disse a Moisés: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então, como Deus estava ali manifestando a sua presença, aquele lugar ali era considerado terra santa. O lugar em si não tem essa questão toda, mas porque Deus estava ali presente, então diante da presença de Deus devemos ter aquela atitude de reverência, devemos ter aquela atitude de reconhecimento da santidade de Deus, tremer diante da santidade de Deus. Então Deus disse a Moisés: não se aproxime, se detém aí, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Pedro, na sua epístola, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro ele cita lá Levítico dizendo: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Devem ser santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então observe que pelo fato de Deus ser santo, Ele exige também de nós santidade. Seus adoradores também devem ser santos e devem também oferecer um culto santo. Devemos ter ideia e discernimento entre o santo e o profano, quando a gente vai cultuar a Deus. Não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. No culto, na nossa liturgia, não podemos misturar rituais sagrados com rituais pagãos, elementos sagrados com elementos mundanos. Inclusive, na época do profeta Ezequiel e Jeremias, a Bíblia diz claramente que os sacerdotes tinham profanado o templo do Senhor. Lá dentro do templo em Jerusalém, na época de Jeremias e Ezequiel, estava acontecendo de pessoas lá realizarem culto pagão, adorando ao Deus Sol.
dentro do próprio templo. Dentro do próprio templo tinha imagens de escultura de ídolos dentro da casa do Senhor. Existiam reuniões secretas, compartimentos secretos no templo do Senhor, onde se adorava, se praticava muitas idolatrias. Então havia uma mistura entre o santo e o profano, de modo que Ezequiel escreveu em Ezequiel 22, 26, denunciando essa situação, e disse: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Quer dizer, os próprios sacerdotes estavam fazendo isso, transgredindo a lei do Senhor e profanando as coisas santas de Deus. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Então, tanto o templo do Senhor estava sendo profanado, como também o próprio nome do Senhor estava sendo profanado no meio dos filhos de Israel, porque os sacerdotes não faziam distinção entre o santo e o profano e não ensinavam ao povo a diferença entre o puro e o impuro. Então, as lideranças da igreja precisam ensinar ao povo de Deus que há distinção entre o santo e o profano. Há distinção entre o puro e o impuro. Nós não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. No Novo Testamento, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele enfatiza muito a importância de termos uma vida a serviço de Deus. Romanos 12, 1, ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o nosso culto não é somente naquele momento que estamos ali no templo, adorando a Deus, louvando ao Senhor, glorificando e exaltando a Deus. O nosso culto deve ser 24 horas por dia. A nossa vida deve ser assim. Noutra tradução deste versículo diz: peço que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Temos que cultuar a Deus de forma santa. 1 Coríntios 11, 27 a 29 diz: aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Lembre-se que tanto Caim quanto Abel foram adorar a Deus, foram oferecer um sacrifício ao Senhor, mas a Bíblia diz claramente que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, e o Senhor não recebeu e não se agradou de Caim e da oferta de Caim. Então não é só cultuar, não é cultuar por cultuar, não é cultuar de qualquer jeito, tem que cultuar da forma como Deus se agrada. O tópico 2 fala do propósito do culto. E um dos propósitos do culto é glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Nós celebramos a grandeza de Deus, os seus feitos poderosos. Celebramos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz e de forma jubilosa. O salmista no Salmo 100, versículos 1 e 2 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, nós vamos cantar a Deus, celebrar o Senhor de forma jubilosa, de forma bastante alegre. O culto deve ser cristocêntrico e não antropocêntrico. Se Deus não é celebrado, se Deus não é glorificado, se o nome do Senhor não é santificado dentro de nós, o culto perdeu o seu real sentido. Tópico 2.2: quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Segundo o nosso comentarista, ele diz aqui que Paulo censurou os coríntios, afirmando em 1 Coríntios 11, 20, as seguintes palavras:
quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então Paulo disse aos Coríntios que aquele tipo de celebração, aquela festa ágape que eles estavam fazendo, da maneira irreverente que eles estavam fazendo, com aquela atitude totalmente contrária à vontade de Deus, aquilo não poderia ser considerado um culto a Deus. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia, não era um culto o que eles estavam fazendo. Infelizmente, há muitas reuniões hoje em dia em muitas igrejas, reuniões invernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. É preciso, meus irmãos, entendermos que culto não é show e show não é culto. Culto não é uma mera distribuição de oportunidade. Culto não é uma mera sucessão de apresentações, de performance, de pessoas que vão cantar, que vão pregar, que vão fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não. Culto é algo glorioso, santo, solene, reverente, para glorificar a Deus, para adorar o Senhor. Jesus é a pessoa mais importante do culto. Então, o culto tem que ter esse propósito de glorificar a Deus, tem o propósito de edificar a igreja. Aqui no nosso texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, tem uma amostra aqui de elementos que devem existir no culto. Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Aí é fundamental que tudo no culto seja feito para edificação. Amém, meus irmãos. Vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 11 deste primeiro trimestre de 2024. Lição que tem como título O Culto da Igreja Cristã. Já estudamos aqui o tópico 1 sobre a natureza do culto. Vimos que o culto como um serviço a Deus, vimos que o culto deve ser solene e deve ser santo. No tópico 2 falamos que o culto deve glorificar a Deus e deve edificar a igreja. Tudo que for feito no culto tem que ser para a glória de Deus. Inclusive a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o culto também deve edificar a igreja. Tudo que acontecer no culto, a gente deve usar esse parâmetro da edificação. Será que isso edifica? Será que isso contribui para o crescimento e desenvolvimento espiritual da igreja? Então, Paulo, em 1 Coríntios 14, 26, ele disse: faça-se tudo para edificação. Então, isso é muito claro. Por exemplo, no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, Paulo enfatiza demais essa questão da edificação, inclusive também no uso dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, Paulo disse: assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então, tanto os dons espirituais como também os dons ministeriais foram dados por Deus para edificação do corpo de Cristo, da igreja. O tópico 3 da nossa lição fala sobre a liturgia do culto. O capítulo 14, versículo 26 de 1 aos Coríntios, que é o texto áureo da nossa lição, ele dá uma amostra dos elementos que deve haver no culto cristão. Então vamos ler novamente 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz assim: que fazer então, irmãos? Olha só, quando vocês se reúnem, quando vocês se reunirem,
Ou seja, quando vocês forem cultuar a Deus de forma coletiva e pública, então diz aqui o texto, um tem salmo, outro tem ensino, ou doutrina, outro traz uma revelação, outro fala em línguas e ainda outro interpreta. Então ele observa que pode existir várias coisas. Então, salmo, aqui quando ele fala salmo, está fazendo uma referência ao inário, dos judeus, que era o saltério. Está se referindo aqui a louvores, a cânticos, Então, inclusive Paulo também fala, cantando e salmodiando ao Senhor, cânticos espirituais. Então, no culto é muito interessante, importante que tenha hinos, que tenha louvores a Deus para convidar o povo a glorificar e exaltar o Senhor, celebrar com júbilo ao Senhor, com alegria, mas também o culto tem que ter ensino. É importante também que no culto tenha a manifestação dos dons espirituais, por isso que diz, um traz uma revelação, outro fala em línguas estranhas, outro interpreta as línguas, porém ele diz no final do versículo 26, que tudo seja feito para edificação. Com relação a essa questão da doutrina ou da exposição bíblica, é fundamental que nos nossos cultos deixemos um tempo suficiente para a leitura e exposição da palavra de Deus. Não podemos preencher todo o horário do culto com inúmeras e intermináveis apresentações de cânticos ou de outras coisas e assim a gente sacrifique o tempo da palavra de Deus. A leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia da dinâmica da liturgia, na dinâmica da liturgia do culto. Quando pregamos a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é exposta, Deus está falando conosco através da sua palavra. Precisamos estar com os ouvidos atentos, estar mais prontos para ouvir do que para falar. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério. Jesus tanto ensinava quanto pregava. Inclusive, o título pelo qual Jesus é mais mencionado é o título de mestre. O apóstolo Paulo também colocou a doutrina ou instrução como uma das necessidades da igreja. Ele pregava, ensinava, ministrava a palavra de Deus. Então, a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus ocupou um lugar central no ministério de Paulo, no ministério de Barnabé. Então, é fundamental que a igreja dispense um bom tempo para a ministração da palavra de Deus. Não pode um culto de doutrina, um culto público no domingo, por exemplo, deixar apenas 15, 20 minutos para a ministração da palavra. Um culto de 120 minutos, deixar apenas 20 minutos para a pregação, para o ensino, é muito pouco. Então é fundamental que a gente dê mais tempo para que o pregador faça a exposição da palavra de Deus. Outra coisa importante que deve haver no culto é a adoração entusiástica. Já dizia o salmista no Salmo 100, celebrai com júbilo, com alegria, servir ao Senhor com alegria. Então, tem que haver a adoração eclesiástica. Inclusive, quando Paulo diz em 1 Coríntios 14, 26, um tem salmo, ele está falando sobre hino, fazendo referência ao inário usado pelos primeiros cristãos, sobre o saltério, o livro de Salmos. A adoração na igreja primitiva, ela era entusiástica, não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, Paulo disse, sejam fervorosos no Espírito, servindo o Senhor. Sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, nós cultuamos a Deus com fervor, com entusiasmo. Alguns acham que adorar a Deus é apenas com a mente, com a razão e tal, e não dá nenhum lugar para a emoção,
para os sentimentos, para o coração. Não é assim. A Bíblia diz que adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, deve estar envolvidos na adoração. Então, a adoração na igreja primitiva e na igreja atual deve ser entusiástica. Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. E aqui eu gostaria de chamar a atenção sobre a questão da liturgia do culto pentecostal. As igrejas pentecostais são conhecidas como igrejas que têm uma liturgia, uma maneira de cultuar, uma forma de cultuar bem diferente das igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais não pentecostais, elas têm uma forma de culto que não dá nenhuma vazão para as emoções, né? Que tenta conter muito a questão das emoções, e é uma questão assim muitas vezes se torna mecânica, fria, sem muito fervor. Mas as igrejas pentecostais, desde o começo, foram conhecidas, em todo o mundo pelas suas reuniões, nas quais os cultos eram marcados pela alegria, pelo fervor, e por uma certa dose de barulho. O culto pentecostal não é silencioso como acontece numa missa ou no culto de uma igreja tradicional. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Então, veja que no culto pentecostal está envolvido todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Adoramos a Deus com o nosso entendimento, com a nossa razão, mas também com o nosso coração. Se a gente observar o culto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o coração, as emoções, os sentimentos fazem parte do culto, da maneira como a gente cultua a Deus, e não somente a razão. Então, nós derramamos o nosso coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Deus se faz presente em nosso meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então, diante da presença de Deus, diante da manifestação da presença de Deus, nós reagimos de forma alegre, de forma reverente, de forma eloquente à presença de Deus. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Então, que o nosso culto pentecostal continue sendo assim, alegre, que seja espontâneo, que a gente glorifique e exalte a Deus, que seja um culto sempre cristocêntrico, que tudo que a gente fizer no culto que seja para a edificação da igreja e não para exibição, não para exibicionismo de ninguém, mas que seja para a edificação de Deus. Devemos adorar a Deus de forma entusiástica, com júbilo, com alegria, mas, como disse Paulo, faça-se tudo decentemente e com ordem. Queridos irmãos e irmãs, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Hoje nós concluímos o estudo da lição de número 11. Continue nos acompanhando semanalmente no programa EBD em Síntese. Saiba que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos todo domingo lá na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.